Vamos então começando esse nosso encontro de hoje falando do experimento da dupla fenda. Nós temos diversas formas, jeitos e maneiras de fazer, de analisar e de falar deste experimento. Então, já tem muito tempo que a gente não fala desse experimento da dupla fenda e vamos retornar com ele hoje. Então, gente, antes, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde a todo o pessoal do grupo. Muito boa tarde a todos. Os físicos fizeram o experimento da dupla fenda usando um sistema de tábua de amparo e anteparo. Abriu-se na tábua de amparo a dupla fenda e depois atirou-se coisas físicas, bolas de gude, por exemplo. O resultado ficou no anteparo em forma de listas verticais. Como era de se esperar, o resultado ficou lá no anteparo em forma de listas verticais. Atirou-se novamente, agora usando um canhão de elétrons, na expectativa de obter o mesmo resultado obtido com as bolas de gude. Mas isto não aconteceu. O resultado foi completamente diferente daquele obtido com as bolas de gude. O resultado que se obteve na tábua de amparo foi de N linhas, N listas que foram se desfocando lenta e paulatinamente, N linhas que foram se desfocando tanto para a direita quanto para a esquerda. Os físicos não se contentaram com esse resultado e construíram um observador eletrônico e atirou-se novamente com o canhão de elétrons. O resultado obtido na tábua de amparo foi semelhante àquele obtido com as bolas de gude. Isso foi o suficiente para que os físicos reconhecessem que a energia se comporta como onda ou partícula. Isso foi suficiente para que os físicos reconhecessem que o espírito se comporta como onda ou partícula dependendo do observador. Então, este é o experimento da dupla fenda, que dá respaldo científico para esta nova onda de informação da mecânica quântica. Vamos seguindo então com esse nosso encontro de hoje, falando da novidade da física quântica e suas ferramentas. Falando principalmente da ressonância harmônica, que é uma das ferramentas mais interessantes da mecânica quântica, porque trata da evolução espiritual, trata da expansão da consciência, trata da transferência das informações, do desenvolvimento de talentos e capacidades, mas trata, sobretudo, da evolução espiritual. Lembra do experimento da dupla fenda falando do comportamento da energia? Quando se fala do comportamento da energia, é a mesma coisa que falar do
comportamento espiritual. É a mesma coisa que falar-se do espírito. Então, isso está bem reforçado agora com a mecânica quântica, que tem as suas ferramentas, várias ferramentas, mas nós, como sempre, estamos conversando da ressonância harmônica. E a ressonância harmônica é que traz a expansão da consciência, traz a evolução espiritual, traz a transferência das informações sobre tudo que existe, mas principalmente sobre como funciona o universo. À medida que você se aprofunda na mecânica quântica, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos seus conceitos, você começa a entender, começa a reconhecer, começa a compreender que tudo que existe no universo é feito de átomos. E tudo que é feito de átomos tem um campo. É o campo eletromagnético. Esse campo, ele tem dois lados. De um lado é energia e do outro lado é informação. Então, o campo é um portador de informação. Ele tem as informações, não só as informações próprias do campo, mas as outras informações agregadas que vêm através de cada um de nós. Então tudo é onda. Tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade, tudo é atômico. São infinitas possibilidades. Mas a onda, quando reduzida na sua frequência, na sua velocidade, manifesta a matéria. A matéria é nada mais, nada menos que energia condensada, energia congelada. Então, AGV, água, gelo e vapor. É tudo a mesma coisa. Não é muito difícil para a pessoa entender que isso é a mesma coisa. AGV, água, gelo e vapor. O diferencial é que cada uma dessas coisas está vibrando numa frequência diferente. Vamos relacionar mais algumas coisas aqui para reforçar a ideia de que tudo é a mesma coisa. Então, educação, por exemplo. Educação, saúde, segurança, casa, carro, apartamento, amor, alegria, felicidade, gratidão, ciúme, inveja, ódio, raiva, tristeza, aborrecimento, a família, a igreja, o Estado, a moral, a crença, a fé. A gente poderia relacionar aqui uma infinidade de outras coisas para reforçar a ideia de que tudo é a mesma coisa. O diferencial está na vibração. As coisas são diferentes porque estão, cada uma delas, vibrando numa frequência própria, numa frequência. Para cada coisa existente, existe uma frequência apropriada. Então, tudo está vibrando numa determinada frequência. Por isso que as coisas são diferentes. Então, tudo é onda. Tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. Mas a onda, determinadas ondas, quando muito reduzida na sua velocidade, na sua frequência, cheira mal.
fede. Então o sujeito, quando muito reduzido na sua frequência, na sua velocidade, perde a mobilidade e vai se aproximando cada vez mais da caixa-morra. E ele acaba no caixão. E aqueles que estão à sua volta têm que tomar as providências para ocultar aquilo. Tem que tomar as providências para enfiar aquilo debaixo do chão. Porque a onda, determinadas ondas de energia, quando muito reduzida na sua velocidade, na sua frequência, cheira mal. Mas tudo é onda. Tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade, tudo é atômico, tudo é consciência, tudo é possibilidade. A física quântica fala das possibilidades, são infinitas possibilidades. A consciência administra. Mas vamos voltar lá no experimento da dupla fenda. Por que que o resultado obtido no canhão de elétrons foi tão diferente daquele resultado obtido com as bolas de gude? Por que que isso acontece? Por que que isso aconteceu? Isso acontece, gente, porque o olho humano não é capaz de enxergar algo tão pequeno, algo que esteja vibrando numa frequência tão elevada, tão alta, porque o elétron está vibrando a mais de 15 trilhões de hertz por segundo. O elétron está vibrando não numa frequência de 300 mil quilômetros por segundo, como dizia o Einstein na sua fórmula, que diz que energia é igual a mc ao quadrado vezes a velocidade da luz. O átomo, na verdade, está vibrando a uma frequência, a uma velocidade extremamente elevada, maior que 15 trilhões de hertz por segundo. Então, é justamente por isso que se obteve um resultado tão diferente daquele obtido com as bolas de gude. E então, reforçando o que a mecânica quântica fala, este é o experimento da dupla fenda e que dá respaldo para a nova onda de informação da mecânica quântica. Como o Wellington falou, o comportamento da energia, o comportamento das ondas, assim que colocou o espiador, né, observador eletrônico, melhor dizendo, lá no centro de observação, aí ele comportou diferente o anteparos nas paredes lá as ondas, né, verticais, foi totalmente diferente do antes, né? Depois se colocou lá, foi totalmente diferente. Porque tudo a olho nu é invisível. E a olho nu tem coisas que nossas vistas não alcançam. Só mesmo colocando o observador eletrônico para, digamos assim, acender um facho de luz nas nossas cabeças, para a gente entender melhor como é o comportamento das energias, como onda partícula, como átomo e como um todo. Pois é, gente. Fátima e Dalice e Darlene. Então, o X da questão
é entender o papel do observador. O experimento da dupla fenda vai mostrar, vai dar resultado, vai trazer uma explicação à medida que a gente entende, à medida que você começa a entender o experimento. Então, isso tem a ver com o observador. É o observador que faz a diferença. Veja você que quando se atira com coisas físicas, bola de gude, por exemplo, que é coisa grande, o olho humano é capaz de enxergar, aí você tem um resultado perfeitamente razoável, aceitável. O resultado, como era de se esperar, ficou lá no anteparo, na forma das duas linhas, das duas listas verticais. Mas já com o canhão de elétrons, que é algo muito pequeno e que está vibrando numa frequência muito alta, muito superior àquela frequência na qual está vibrando o olhar de cada um. Então, isso é como a Fátima falou, não é possível o olho humano enxergar o elétron. Então, por isso, obteve-se aquele resultado de N linhas, N listas na vertical. E essas listas, elas vão se desfocando, elas vão se deslocando lenta e paulatinamente e desfocadas, tanto para a esquerda quanto para a direita. E isso, os físicos chegaram à conclusão que isso significa comportamento de onda. Mas ainda assim, não se contentaram. E aí construíram o observador eletrônico. E atiraram de novo com o canhão de elétrons. Já como observador competente, um observador capaz de enxergar coisas que estejam vibrando numa frequência tão elevada como é a velocidade do átomo, a velocidade do elétron. E aí, então, como esse observador era muito mais capacitado, aí sim é que se obteve o resultado semelhante àquele obtido com as bolas de gude. Então, ficou demonstrado a importância do observador. Não é? Mas não precisa ser um observador eletrônico. Você sabendo de tudo isso, você já sabe que o observador ele produz resultados, ainda que o observador humano não consiga enxergar, ele não consiga perceber, mas o resultado é factível. E raciocinando, juntando os quebra-cabeças para chegar a um denominador comum, como é importante esse observatório da dupla fenda, onde tudo começou. Aí eu chego assim a comparar, né, a velocidade diminuída do átomo e suas frequências vibracionais. A que ponto chega, como o Elton falou, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que vai indo, vai se atrofiando até chegar ao zero, ao ponto zero
de frequências. Aí a pessoa já não corresponde mais aos estímulos e segundo fala, o fenômeno morte. Aí, depois da morte, como ele disse, é colocado no chão, ou cremado, ou feito alguma coisa com o corpo da pessoa, porque a pessoa não corresponde mais aos estímulos, ela já reduziu totalmente sua frequência, ali só está o corpo. E aquele corpo, se ficar ali sem um crematório, sem enterrar, o corpo fede, e no feder, aí já reduziu mais e mais e mais a frequência zero da capacidade vitais e de captar as ondas eletromagnéticas, que é o campo, que nos dá força para poder segurar a matéria, vigor a dar, melhor dizendo, dar vigor à matéria, ao corpo. E assim é tudo, desde os seres, todos os seres vivos, todos os animais, incluindo o ser humano. O ser humano é em primeiro lugar nesses ensinamentos, né? A onda frequência vibracional e já vai dando decaimento atômico. Quando dá o decaimento atômico, o ser humano não é capaz mais de captar as energias vitais que dá força ao corpo para falar, para alimentar, para andar, para movimentar, usar o seu intelecto, o seu raciocínio, para poder ler um livro, para poder agir, né, e falar. Aí a gente vê o quanto é reduzida a nossa frequência assim que dá o fenômeno morte. E aí, gente, é isso aí, ele é lendo e relendo os conhecimentos que aí estão, que aí a gente é capaz de entender o que se passa nesse universo nosso, e no universo da própria pessoa. Quando há frequência reduzida, aí há o fenômeno morte. Do Wellington, mesmo que seja o observador humano, ele também tem uma essencial, né, presença nisso tudo aí, de observar, mesmo que ele não esteja vendo partícula por partícula, mas a observação do observador humano, ela é essencial também. Agora, falando do observador eletrônico, ele capta N coisas que nós não conseguimos vermos a olho nu. Então, o observador, ele é importantíssimo, tanto faz o humano quanto o eletrônico. Nesse caso aí, que deu origem a várias linhas no anteparo, linhas verticais e por aí vai, né? A observação do observador eletrônico, que até então o comportamento achavam que ia alterar, que ia acontecer. E aí aconteceu essa parte aí do invisível tornar-se visível para o olho do observador eletrônico, que ele viu lá no anteparo várias linhas verticais de formas diferentes. E aí a gente vê que o observador ele é importante, sim. É um passo fundamental, né, que o observador, quando entra em ação, a gente vê que o resultado foi surpreendente. Surpreendeu eles próprios lá, né, naquela época. E aí a gente vê hoje, não é diferente. Hoje a gente tenta descobrir coisas novas, tenta descobrir novos conhecimentos, novos métodos de encarar, né, de ver a vida, de novas informações de mundo através da mecânica quântica, ressonância harmônica e física quântica. Isso tudo aí ajuda muito, bastante, não resta a menor dúvida. Mas para que a gente entenda, para que a gente possa entender direito, tem que haver mesmo essa observação do observador nas leituras, nas palestras, com atenção para aprender, para saber passar adiante o que foi dito na palestra, o que foi dito nos livros. Mas tudo isso acontece por causa da consciência, gente. Então vamos voltar lá na consciência, na onda de energia, porque a mecânica quântica vai dizer que tudo é onda.
Tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é atômico, tudo é possibilidade. A consciência administra. Então, a consciência é que colapsa. A consciência é que faz o colapso das possibilidades quântico-holográficas em eventos reais da experiência no que se refere a tudo. Mas vamos focar aqui no colapso da função de onda no que se refere ao sistema de crenças. Porque está tudo no sistema de crenças, está tudo organizado no sistema de crenças. E aí, a gente tem que lembrar aquela questão das nossas crenças. As nossas crenças mais importantes, as nossas crenças mais fundamentais, são construídas na infância, até os 7 anos de idade. Então, todos esses conteúdos a nós transmitidos, grande parte deles não passam de crenças limitantes, não passam de interpretação da verdade aceita por aqueles que nos educaram, por aqueles que funcionaram como autoridades, né? Quer dizer, os pais, os tios, avós, a família, a igreja, as redes sociais e a sociedade de um modo geral. Então, estas são as nossas crenças, que a gente inicialmente aceitou tudo, a gente foi engolindo tudo como se fosse verdade absoluta. E o tempo foi passando, até que chegou uma nova onda de informação, chegou a mecânica quântica, chegou a ciência moderna da física quântica, falando e trazendo informações científicas, informações baseadas e fundamentadas na ciência. Então, é chegada a hora, é chegado o momento da gente se mexer. É chegada a hora da gente buscar esta nova onda de informação para entender melhor sobre como funciona o universo das coisas. Porque o sistema de crenças, o que é isso, hein, gente? O sistema de crenças, no fundo é o ego. Porque o ego é que traz essas crenças limitantes. E o ego, ele funciona através do sistema de crenças. Então, se alguém quer resultados, se a pessoa quer resultados, se ela deseja as coisas, deseja o melhor, deseja educação, saúde, segurança, amor, alegria, felicidade, gratidão, casa, carro, apartamento, ele quer o que há de bom e de melhor, mas ele não tem informação bastante para isso. Aí é que entra a nova onda de informação da mecânica quântica. Quando se transfere uma informação dessas, quando se transfere essa nova onda de informação para qualquer pessoa, essa pessoa começa a se transformar. Isso se não houver resistência. Porque
Mas aí a pessoa pergunta: como que alguém pode resistir, criar resistência contra uma determinada informação que está chegando para o seu próprio benefício, para melhorar a sua própria vida? Pois é, isso é o que mais acontece. E acontece justamente por causa daquilo que a gente vinha falando sobre o sistema de crenças. Acontece por causa dos imprints, por causa dos imprints e condicionamentos. Aquilo vai ficando gravado, é uma impressão, imprime-se aquilo na mente da pessoa. E grande parte das informações que vêm chegando há muito tempo e das informações já ultrapassadas e vencidas no tempo ficam gravadas lá no inconsciente da pessoa. E isso é que faz e que cria as dificuldades, porque o ego atua através do sistema de crenças, lidando com os paradigmas. São os paradigmas e crenças limitantes em forma de dúvida. É dúvida. É dúvida, medo, tristeza, aborrecimento e, principalmente, a dúvida, porque a dúvida aborta a probabilidade. Então, se não houver a limpeza, se não houver a aceitação desta nova onda de informação, a pessoa fica envolvida com as crenças limitantes e tantos chegam até dizer que dinheiro é pecado, que rico não vai para o céu. E outras tantas coisitas mais, outras tantas crenças limitantes que impedem a pessoa de avançar, que impede a pessoa de se expandir e alcançar a expansão da consciência no que se refere a tudo isso, e mais ainda, no que se refere à evolução espiritual. A ressonância harmônica vai falar da evolução espiritual, traz a evolução espiritual. Isso está bem definido com o experimento da dupla fenda. Lembra? A dupla fenda, o experimento da dupla fenda, vai dizer do comportamento da energia. E a ressonância harmônica vai falar da evolução espiritual. Mas o que é o espírito senão a energia? À medida que a pessoa alcança a evolução espiritual, ela expande a consciência. E aí, o resultado é cada vez melhor, porque as informações vão entrando, vão chegando, e você vai aos poucos se aprofundando, entendendo, como a gente sempre fala aqui, entendendo a mecânica quântica, essa nova onda de informação, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos conceitos, porque matematicamente já está tudo resolvido, os físicos resolveram tudo. Nós, seres humanos, somos um corpo de matéria, de energia condensada ou congelada, uma energia de baixa vibração. E para manter essa vibração, precisamos de atividade física, precisamos de boa alimentação, boa noite de sono. Aí vivemos bem, sem depender de ninguém, saímos, chegamos, trabalhamos, fazemos tudo uma rotina que é da maioria da população mundial. Quando essa matéria fica enfraquecida, né, que muitos chamam de transformação, outros chamam de morte, quando dá o fim do corpo, o fim da matéria, para onde que vai a consciência da pessoa? Se ela não evoluiu, não teve uma expansão de consciência, não teve uma evolução espiritual, para onde vai essa consciência
e tem um período que ela torna a nascer aqui de novo? Pois é, Idalice. A consciência é uma onda, porque tudo é onda. Em termos de mecânica quântica, tudo é onda. Então a consciência é uma onda. A consciência é que administra as coisas, a consciência colapsa. Ela faz o colapso da função de onda, ela é que faz com que a onda seja cada vez mais reduzida. E nós estamos falando desta consciência egóica que procura a evolução, procura a expansão. Né? Então, a consciência administra tudo isso. Né? Então, a consciência é uma onda. Essa onda vai se reduzindo na sua velocidade, na sua frequência, porque, como você mesmo falou, a pessoa vai se enfraquecendo. Ela vai perdendo as forças, ela vai perdendo mobilidade, ela vai se aproximando da caixa-morra, né? Na medida que ela vai tornando-se mais reduzida, porque é a onda, né? A onda vai se reduzindo cada vez mais a ponto de perder mobilidade e vai, assim, se aproximando da caixa-morra. E chega uma hora que ela acaba no caixão. E alguém que está ao seu redor, à sua volta, toma providência. Mas toma providência por quê? Por causa do mau cheiro. Porque se não fosse isso, não tomava providência não, ficava aí jogado para lá, para cá, né? Né? Mas toma providência, não só porque cheira mal, mas também por outras razões sentimentais, né? Que agregou muitas coisas, muitas crenças, muitos sentimentos, e aquilo tem que ser ocultado, do meu olhar. Tira isso das minhas vistas, oculta, enfia debaixo do chão, não é? Mas a consciência segue se reduzindo, a onda de consciência segue se reduzindo, mesmo debaixo do chão, ela vai se reduzindo e vai se reduzindo e se reduzindo até não poder mais, né? Vai, holograficamente, isso vai acontecendo, porque o que é um holograma? O holograma é a ideia de que o todo está presente nas partes. Por mais infinitamente pequena que seja, mas ainda assim o todo está presente. Então, aquilo vai alcançando, vai se reduzindo e se reduzindo, até não poder mais, até a escala de Planck, ou seja, 10 elevado a menos 33. E assim segue se reduzindo. A onda vai se reduzindo até não poder mais. Quando não tiver mais como reduzir-se, aí começa a expansão da consciência. A onda de consciência começa a se expandir e começa então a vibrar numa frequência mais elevada. Vai alcançando a velocidade, uma frequência mais elevada, até chegar a 15 trilhões de hertz por segundo ou mais. E daí, quando acontece a escolha
essa onda de energia é reduzida, é novamente reduzida na sua frequência, na sua velocidade e se transforma imediatamente numa probabilidade. E a probabilidade segue se transformando. Daí para frente, você já sabe. Então, como você falou, é verdade, Wellington. O sistema de crenças, sim, que são N coisas de crenças limitantes que existem por aí, que a gente fala assim, isso é superstição e que foram passados para nós, né? Isso aí atrapalha muito a nossa evolução. Não nos resta a menor dúvida que isso atrapalha. Que através do sistema de crenças, a gente vai criando coisas que eu até chego a falar que não existem. Coisas assim que ficam impregnadas no nosso subconsciente, como você disse, Wellington, ficam, digamos assim, imprimidos na nossa mente, no nosso subconsciente. E aí vem muitas crenças limitantes, não só por meio de religiões, mas por meio de falácias, por meio de palavras, que nossas palavras têm poder. Aí, de acordo, a gente vai vendo, ouvindo nas escolas, na sociedade. São tantas crenças limitantes, se for enumerar quais elas, a gente fica a noite toda aqui falando delas, que foram passadas através da infância e através até dos dias atuais, com muitas pessoas aí ainda. No nosso meio, milhões e bilhões e bilhões de pessoas que ficam agarradas às crenças limitantes. Como você falou, o dinheiro, né? Quem tem dinheiro não chega ao céu. Que quem morre, quem nasce feio, morre feio. Quem nasce ruim, morre ruim. São crenças limitantes que vêm passando para a gente. E que preto não tem vez, que pobre não consegue cursar uma faculdade. Isso tudo são crenças limitantes. E aí isso vem impregnando, vem trazendo isso para a gente. O que acontece? Atrapalha nossas conquistas. Atrapalha a evolução espiritual, que é o elo-chave do ser humano se dar bem, tanto nesse mundo físico, como no outro, como no mundo interior. É isso aí que atrapalha. São as crenças limitantes. E as crenças limitantes, elas estão aí. São muitas e muitas, milhares e milhares de crenças limitantes. Se a gente for enumerar, vai longe. Se a gente for falar, né, nas bases matemáticas, que você falou, os físicos já resolveram tudo através da matemática. Agora resta este conhecimento que aí está. Que esse aí que a gente tem que abraçar de unhas e dentes, com todo amor, com toda fé, com toda energia, coragem, determinação, para a gente entender melhor o porquê que muitos não são impedidos a evoluir espiritualmente e até materialmente devido às crenças limitantes que nos limitam, que nos atrapalha a conseguir, né, essas coisas que é a evolução espiritual para as demais coisas fluírem em nossas vidas. O que fazer para mudar o sistema de crenças? Essa mudança, ela acontece só se a pessoa quiser e estiver disposta a examinar os conhecimentos atuais. Porque não tem como eu mudar o sistema de crença de um filho meu que eu eduquei há 30 anos atrás. Né? Eu estava outro dia que
acompanhando, né, mais ou menos a evolução do que veio se formando em energia, matéria, veio em constante transformações e movimentos. Que novamente de fenômeno morte, transformação, na verdade a gente sabe que no início lá, muito antes dos primeiros profetas, muito antes disso, isso é milhões e bilhões, milhões de anos, eras e eras, que são incontáveis. A gente vê que alguns conhecimentos que passou para a gente, fala que quando o ser humano foi deformando, se transformando, no início, não, a pessoa, para transformar, para morrer, ela não passava, ela não fedia, ela secava como se fosse uma árvore e pronto. Não precisava nem de haver enterro. E hoje há esses procedimentos todos devido ao decaimento atômico na sua frequência vibracional de energia. Aí eu fico observando hoje, com os novos conhecimentos que eu tive lá atrás, com os outros conhecimentos que eu tive lá atrás, melhor dizendo, eu vejo que hoje bate bem com a mecânica quântica, física quântica, ressonância harmônica. Respeito aí das frequências de redução que veio transformando em N coisas. E não é à toa com o corpo de matéria, seja qual for, seja animal, seja seres humanos ou não. Aí a gente vê que foi tudo já transformando, virando outras coisas e cada vez a frequência mais reduzida na sua velocidade, no seu hertz. E aí a gente vê que realmente o que aconteceu foi uma transformação. Para chegar a um ponto de hoje federmos, se não tomávamos providências, né, da cachorra, como diz o Wellington, aí a gente vê que é desse jeito mesmo, que a onda de energia veio se transformando em M coisas. E no fim se transformando, hoje é necessário todos esses procedimentos que aí estão, por causa do decaimento atômico. E de acordo que vai passando os anos, vai tudo se modificando. As eras, os bilênios. E igual a gente está hoje aí, em 2020, na última fase, né? Que a gente vê que a última fase é a última chance que a gente tem de se conhecer. Que se a gente se conhecesse antes, tivesse conhecimento, toda a bagagem de conhecimentos, em ver outras coisas, a gente não sofria tanto, não tinha sofrido tanto. E não sofríamos tanto, igual o mundo está aí sofrendo, o povo está sofrendo, a humanidade está sofrendo, por falta de conhecimentos. Que esse conhecimento, ele só nos eleva, não só nos eleva ao nível espiritual, que é a expansão da consciência, e também ao ponto material que nós tanto queremos, em conhecer melhor, né? Como funcionam as leis universais, como funciona a gente mesmo. E é isso aí, gente. É só estudando mesmo para poder entender e compreender o porquê disso tudo aqui. Oi, seu Elton, boa noite novamente. Obrigado aí pela oportunidade. Primeiro, deixa eu lhe agradecer, né? Porque hoje eu comecei a estudar um pouco mais física quântica, né? O senhor que me chamou a atenção para a física quântica e de lá para cá eu tenho procurado estudar na medida do possível. No comecinho, né? Falta muita coisa aí para aprender, mas todo progresso sempre é bom, né? Então tenho que lhe agradecer bastante que essa porta aí o senhor que abriu, chamou atenção para ela. Física quântica data já de uns 100 anos, né? Essa física quântica aí voltada aí para processo de autoajuda e evolução. Acho que é de 1900 e alguma coisinha, né?
já faz algum tempo que eu venho rompendo com as crenças limitantes, porque na minha busca de conhecimento, que se iniciou aí há uns 30 e poucos anos, 32, 33 anos, eu tinha assim, muita fé em Deus, né? Sabia que existia um Criador, uma força, mas nunca fui assim ligado em doutrina, vindo de uma família católica, mas sempre tive muita dificuldade para entender os rituais da Igreja Católica, enfim, aquelas coisas todas, né? E na minha busca, quando eu comecei a buscar conhecimento, eu procurei muito, na época era muito em moda, livros de autoajuda, esse pessoal de autoajuda aí que é Napoleon Hill, Dale Carnegie, o Joseph Murphy, entre outros aí. E aí eu comecei a me interessar muito por biografias. Eu sempre gostei de ver biografias de pessoas bem-sucedidas, né? Foi mais ou menos o estudo que Napoleon Hill fez, né? E hoje, observando a física quântica, já naquela época, e eu sempre gostei muito de observar a natureza humana, eu sempre tive esse hábito de observar as pessoas, observar muito, e sempre me chamou a atenção que tinha pessoas assim, às vezes sem cultura, sem às vezes algum estudo, sem uma preparação acadêmica, mas que são verdadeiros quânticos, tem até hoje, né? As pessoas fazem acontecer uma coisa que a gente observando assim fala, nossa, como é que pode a pessoa com tão pouco recurso realizar tanta coisa, né? Então, o que eu quero perguntar? Tem muitas pessoas que vêm com talvez isso se explica nos registros akáshicos, né? Que já vem com esse conhecimento assim de prosperidade, né? E não só prosperidade financeira, né? Uma prosperidade que a prosperidade não é só financeira, né? Prosperidade é ter uma boa relação afetiva, uma boa relação de amizade, saber conviver com as pessoas, uma boa saúde, né? Um bom estilo de vida que te promova uma qualidade de vida bacana, né? Prosperidade não significa só a conta bancária alta, né? Mas está alinhado, acho que, um estilo de vida. E a gente percebe que tem pessoas que têm isso assim muito nato, né? Com muita facilidade, com muita... Aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, Deus olhou para ele e falou, é o cara, né? Aquelas pessoas que popularmente a gente fala que nasceu com o bumbum virado para a lua. Isso então é inerente ao ser humano, né? Então as pessoas precisam aprender, acho que dependendo da criação, do que passou, do seu histórico, mas tem muitas pessoas que devem ter esse despertar natural delas mesmas, né? Uma coisa íntima a elas. É isso? Procede, seu Wellington? Pois é, Zusa. Você, assim como muita gente mais, corre atrás do segredo sem perceber, né? Mas está buscando, está correndo atrás, né? Então, o X da questão é não saber tudo, e sim o segredo, né? Porque é o segredo que faz a diferença. Os antigos, a liderança, os líderes do passado, os líderes da antiguidade, tinham um segredo. Tinham o segredo e queriam manter o segredo e não dividir o poder. Queria manter o poder e não dividir o poder. E o resto das pessoas continuavam trabalhando, continuava na ignorância e ia trabalhando, sempre trabalhando, sem poder. Então, agora, com a chegada da física quântica, o segredo foi revelado, né? Então, qualquer um pode ter acesso ao segredo, pode obter resultados com segredo, se aceitar a nova onda de informação da mecânica quântica, né? E aos poucos vai
se aprofundando e vai lidando com isso, como eu sempre digo aqui, não nas suas formalidades matemáticas, mas nos conceitos, e vai se aprofundando em tudo isso. Né? Mas determinadas coisas que vão se revelar também a partir da nova onda de informação da mecânica quântica, determinadas coisas como o seu histórico lá de vidas passadas e tal, isso pode facilitar e ajudar para que você obtenha mais resultados. Vai que no passado você teve, às vezes, quem sabe até em contato com as informações do segredo, né? Porque o segredo está aí, o segredo não é da agora, né? Então está aí, está de longos séculos e veteranas eras, está em poder de uns poucos, né? Mas agora com a mecânica quântica tudo isso é revelado, é escancarado e cientificamente comprovado através dos experimentos da mecânica quântica, principalmente o experimento da dupla fenda que nós estamos conversando hoje. Então, tudo isso está disponível, né? Agora, depende da pessoa, depende do sistema de crença, porque a pessoa às vezes tem dificuldades e ela tem crenças limitantes e, não, isso não vou, isso é coisa do capeta, isso é coisa do demônio, como é que eu vou mexer com um negócio desse? Então, esbarra no sistema de crenças, mas que está disponível para quem quiser. Eu queria saber um negócio. O que faz? Vamos supor, a gente está numa... eu estou num trânsito, né? Dentro de um ônibus, ou até mesmo um carro de aplicativo, ou carro próprio. Estou indo ali em direção... qualquer um destino. Estou indo para um destino tal. Aí, da hora para o outro, o trânsito estava muito bom. De uma hora para outra, o trânsito fica horrível. E às vezes a gente anda quilômetros e não aconteceu nada. Não quebrou o carro, não houve acidente e o trânsito atrás estava horrível. Será que isso é variação do campo atômico, do campo de energia? Eu chego até a falar assim, o trânsito hoje está nervoso, está ruim. E às vezes não está acontecendo nada lá na frente. E da hora para outra que agarra tudo, dá uma maior confusão. Seria o decaimento atômico? Frequência de vibração? Então, Fátima, isso é interferência qualquer que impede o decaimento atômico. Não é? Porque o átomo não pode parar. Mas uma interferência qualquer que seja pode impedir o decaimento atômico. E aí a coisa agarra. E vai agarrar mais ainda se houver foco. E é o que mais acontece. Você vê que diante de uma situação dessa, o foco é total. Aquela imensa quantidade de pessoas que está presa no trânsito fica focada. Fica focada nessa situação de atraso, de atrasar, de trânsito, agarrada, e está todo mundo agarrado no trânsito. Então, aquilo impede o decaimento atômico, né? E aí atrasa mais ainda. O que teria que acontecer? Teria que acontecer o relaxamento, tinha que acontecer que todo mundo relaxado para soltar, né? Fazer essa questão que é tão comentada na mecânica quântica do soltar, para que haja resultado, para que o trânsito possa fluir, tem que acontecer o soltar, né? Tem que acontecer o soltar
para que o átomo possa prosseguir no seu decaimento atômico. Ô pessoal, qual a diferença da física quântica e da mecânica quântica? Oi, Dalice, isso é só uma questão de terminologia, é a mesma coisa, não é? Quando você fala de física quântica, você está falando de mecânica quântica e vice-versa. O diferencial que deve ser observado é em relação à física clássica, porque a física clássica, sim, essa que é lá do passado, que tem os conceitos mais ligados ao materialismo. Ô pessoal, o colapso da função de onda, ela acontece quando fazemos uma escolha, mesmo que seja uma escolha inconsciente, nós que escolhemos, né? Escolhemos com quem relacionar, escolhemos o bairro onde vamos morar, o supermercado que vamos fazer compra, a maneira que eu trato o esposo, a maneira que eu trato o namorado, a maneira que eu trato os filhos, tudo é escolha, os amigos que eu escolho, as músicas que eu escolho ouvir. Então, eu fiz essa escolha da onda. E quando eu escolho nascer em uma família que não tem nada a ver comigo, que eu não tenho afinidade nenhuma com mãe, com pai, com irmãos, não são inimigos, mas não são amigos. Por que eu fiz essa escolha? Um exemplo meu e da Alice. Eu não tenho afinidade nenhuma com meus familiares. Eu moro em Betim com meus 2 filhos. Minha mãe, meu pai moravam em Montes Claros, ele já morreu. Meus irmãos moram lá, meus cunhados, têm sobrinhos, mas eu não consigo ter afinidade com ninguém. E eles me veem como inimigo, pelo fato de eu não estar no mesmo grupo religioso deles, de eu não fazer parte da comunidade espiritual deles. Aí eles veem como que eu sou uma pessoa da banda B, né, da banda podre, uma pessoa que não é de Deus, uma pessoa que é do demônio. Por que eu escolhi essa família que não tem afinidade nenhuma comigo? E eu tenho vizinhos, amigos, conhecidos, que são mais do que a família para mim, pessoas que eu me identifico, ou se eu ficar um dia, uma semana sem falar, parece que é um mês. Qual o porquê disso tudo? Pois é, Idalice, a consciência escolhe, não só a consciência de propósito, de caso pensado, mas também a consciência que vem naturalmente na inocência da essência. Então, essa escolha, você não tem, nem você nem ninguém tem condição para interferir, não é? Porque você, quando fala de escolher casa, carro, apartamento, quando fala de escolher supermercado, quando fala de escolher amigos, você está falando da consciência egóica. Mas tem a consciência que segue naturalmente na inocência da essência. Ela vai seguindo, vai se transformando. A primeira transformação dela se dá com a probabilidade, né? Então, segue-se as transformações, vão virando outras coisas, virando elétrons, nêutrons, prótons, quarks, bóson de Higgs e outras tantas coisas, até que possa seguir na direção da espécie humana, e daí é que vem a consciência de propósito, de caso pensado, onde você escolhe coisas materiais, coisas físicas, como nós já falamos, casa, carro, apartamento, etc, etc. Mas quando se trata da consciência da realidade última, quando se trata do self, porque também chamado de self, né? É o self. E esse é uma consciência que vem naturalmente, que vem seguindo naturalmente na inocência da essência, é diferente daquela consciência que acontece de propósito, de caso pensado. Pensar assim é falar, né?
que o nosso passado ele é nebuloso, a gente não sabe o que nós fizemos lá atrás. Às vezes, a gente fica muito preso à família por questões secundárias mesmo, e a gente não sabe o que se passa. E às vezes a família que dá, a gente dá muito bem com a família da gente, outras vezes não. Às vezes uma pessoa de fora, ela faz mais a vez do que os da família. Que a gente tem mais como se fosse parente, igual o caso da Alice está falando ali. Aí. Mas isso aí é o caso, eu acho que no meu modo de entender, é devido, né? Às vidas passadas mesmo. Das idas e vindas, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer lá atrás para o bem do próximo. E Dalice, tudo bem? Quando você fala a questão de escolha, talvez inconsciente, sim, mas a gente é atraído, seja para o marido, filho, até mesmo o local onde é que você vai morar, emprego e tudo mais, tudo relacionado à sintonia. É sintonia. É igual na rádio, por exemplo, você tem um rádio, você quer colocar na alvorada. Aí você digita lá e aí você localiza a estação. Então, se você conseguir sintonizar no 94,9, você vai escutar a programação da Rádio Alvorada. É mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com tudo. Tudo é vibração. Tudo é vibração. E a gente atrai ou afasta as pessoas de acordo também com essa vibração. Faz toda a diferença. Como fazer para viver o tempo todo com pura doação, sem nenhum preconceito, discriminação, sem ego, sem tabu, sem preconceitos, sem raiva, sem ódio? Como trabalhar e educar o ego? A gente vem numa família que não tem nada a ver com a da gente, não dá o merecido valor, e é laços de sangue. E às vezes a gente tem até bons vizinhos, que é como se fossem irmãos da gente, como se fosse da família, e às vezes não tem nada a ver. Mas de repente acha que não tem nada a ver, e aquela pessoa que pode ser a família da gente lá atrás, na outras vidas, que a gente que foi família da gente, talvez é por isso que a gente se dá bem com ela como se fosse da família. E os que não que são da família, não dá bem com a gente. E é assim, gente, desse jeito aí. Infelizmente, né? As idas e voltas, os mistérios, os enigmas, ficam muito nebulosos. Não é à toa que o Mussum falava que negão é seu passado. Seu passado. Se a gente for observar mesmo, gente, faz sentido. O passado às vezes é negro. Só que a gente não tem o discernimento porque a própria natureza apaga o que nós fomos lá atrás, o que nós fizemos, o que nós deixou de fazer para o bem do próximo, para o bem daquela família. E aí a gente nasce na outra família, que é na outras famílias erradas, que não dá o merecimento, o valor de um parente. A gente pode fazer das tripas coração, que não dá certo, não flui. Por causa das pendências que a gente tem, que a gente traz bagagem que a gente traz. Sobre a questão da família, você tem que pensar o seguinte: eu não tenho nenhum tipo de afinidade. Talvez tem duas questões aí. Primeiro, a gente sabe de vidas passadas, né? A gente tem toda uma lógica, tem porquê da gente ter nascido naquele núcleo familiar, porque geralmente aquele núcleo familiar tem questões a serem resolvidas, às vezes questões de muitas vidas, e aí vocês vieram para resolver e aí vocês se afastam mais uma vez porque se mantém no mesmo teto, acaba brigando ou o que for. Isso pode acontecer, mas pode estar relacionado também a como que foi vivenciado a infância de vocês. De repente tinha uma proximidade e tudo mais, e com o passar dos acontecimentos, é aquela história, um não aceita como que o outro é, e aí as coisas muitas vezes vão aumentando de tamanho, e muito importante você ter empatia, a gente muitas vezes não tem empatia, a gente quer se distanciar da dor e aí acaba se distanciando fisicamente, como no seu caso.
Mas a grande questão, no final das contas, a solução é a mesma. Você conversar com o universo, conversar com Deus e descobrir, afinal de contas, o que Deus quer trazer para você, que tipo de aprendizado que Ele quer trazer para você, levando em conta o que está acontecendo na sua vida. Esse é um dos pontos mais importantes. Você não pode simplesmente deixar para lá, porque é uma situação complexa. Então, você tem que conversar e procurar, muitas vezes, dentro de você mesmo. Eu sempre falo que a maioria das respostas estão dentro da gente. E fala, por que eu estou atraindo esse tipo de energia? Por que eu estou atraindo esse tipo de situação na minha vida? E entender, afinal de contas, o que Deus, o que o universo quer que você aprenda. Tudo traz um aprendizado. Tudo, invariavelmente. Que a gente está buscando a, a procurar melhorar mais nossos pensamentos, nossos posicionamentos e condicionamentos diante de qualquer situação, sabendo que nós não somos perfeitos. Mas a gente tem que esforçar, e esforçando, igual nós estamos aí, as coisas melhoram. E é isso aí, gente. A gente, às vezes eu chego assim a comentar, né? É que a gente sofre por causa de conhecimento. E esses conhecimentos que aí estão, da mecânica quântica, física quântica, ressonância harmônica, só muda a terminologia, mas o significado é o mesmo. A gente vai conseguir dar um pontapé, dar um avanço, um salto nessa situação. E eu até chego até falar, e, há algum tempo atrás, que seria bom se a gente pudesse fazer uma regressão para ver o que a gente fez lá atrás. Mas, enquanto não dá de fazer, outros acham que é preciso, outros acham que não, a gente vai tentando de todas as formas melhorar nosso íntimo, nossos posicionamentos, buscar mais conhecimento para a gente poder libertar de sair. Porque a gente sabe que não é fácil, é difícil, é impossível, também não é. O jeito, a única maneira é buscarmos a evolução cada dia mais e mais para a gente poder ser seres expandidos em consciência. Sendo seres expandidos em consciências, a gente não vai ficar preocupado tanto com a perfeição. A gente está buscando ela, lógico, mas não vai ficar ansiosos porque isso está dando errado, porque isso é assim, minha família é assim, meu marido é assim, não corresponde à altura. E aí a gente vai eliminando esses bloqueios todos e a gente vai fluindo melhor nossas vidas e dando posicionamento em direção à expansão de nossa consciência. Bom, Indalice, isso de viver o tempo todo na pura doação seria viver no amor incondicional, sempre em fluxo com o todo. Porque quando está no contrafluxo, é impossível de viver na pura doação, né? Coisa que ninguém faz, ninguém dá conta de fazer, por enquanto ninguém consegue fazer, né? Tá com as informações, está buscando as informações, está interessado nessa parte, nessa coisa tão bonita, mas tem dificuldade, todo mundo tem. Agora é uma coisa que eu venho já analisando. Eu tenho participado de alguns grupos no Facebook de física quântica, Grabovoi, enfim, participo de alguns grupos aí para curiosidade e às vezes a gente aprende também alguma coisa. E eu vejo que tem muita curiosidade, muita gente que não conhece, que busca, que não entendeu. Eu tenho feito a seguinte analogia, não sei se eu estou errado. A gente precisa entender a física quântica para poder fazer as coisas, física quântica ou mecânica quântica, né? Para fazer as coisas funcionar na nossa vida e a gente ser co-criadores. Se a gente for buscar o conhecimento de física quântica profundo, ele é muito complicado. Eu acho que a gente tem que entender mais ou menos o básico do funcionamento para poder que ela possa funcionar na nossa vida, né? Que a gente que possamos ser co-criadores. Vou fazer mais ou menos uma analogia. Eu sei dirigir um carro, mas eu não sei construir um motor de um carro, eu não sei consertar um motor de um carro, eu não sei os princípios fundamentais do fundamento do motor, do câmbio, da parte elétrica, mas eu entro num carro e eu sei dirigir.
eu vou onde eu precisar, onde eu preciso ir, ele me leva, né? E a gente está ouvindo falar muito em ressonância harmônica, né? Aí tem os depoimentos de pessoas que deu certo ou não deu certo. Aí onde eu quero chegar? Eu conhecendo mais ou menos os princípios básicos de uma cocriação, como é que eu faço, o que eu quero para me atingir meus objetivos. Mas isso só funciona se eu começar a desenvolver o amor incondicional e me livrar de tudo que é crença limitante, pensamentos egoístas, inveja, ódio, raiva, ciúme, rancor. Eu acho que eu sabendo como funciona, mas se eu tiver com todos esses sentimentos dentro de mim, esses sentimentos vêm à tona, a sentir raiva daquela pessoa, sentir ciúme daquela pessoa, sentir inveja daquilo, eu acho que isso começa a não funcionar. Eu começo a perder o dom da cocriação. Não sei se eu estou sabendo me explicar e se é assim que funciona. E eu acho que quando a gente desenvolver isso, criar um amor incondicional, se livrar das crenças limitantes, estar com a vibração bem elevada, eu acredito que a gente não precisa fazer ressonância harmônica. Eu acredito que a gente mesmo possa ser o nosso ressoante. A gente mesmo não vai precisar desse processo. Eu mesmo eu quero melhorar minha empresa, eu vou ter condições físicas e emocionais e psíquicas para fazer com que isso aconteça. Eu estou certo ou estou equivocado?